O livro de hoje é um romance da editora Nova Cultural, Romance Júlia, e o nome do livro é Marido Temporário, é da autora Anne Ha. Bom, esse livro é de 1998 e ele contém 118 páginas. Essa daqui é a capa mostrando a Margarete e o Jake. E aqui atrás falando um pouquinho da sinopse do livro, que eu vou ler para vocês. Marido temporário. Senhor e senhora por alguns dias. O casamento de Jake e Margarete foi semelhante a um furacão e durou pouco mais do que a lua de mel. Então o cowboy calado e bonitão precisou de uma bela esposa para ajudá-lo a representar um episódio de matrimônio feliz. Mas toda vez que Jake a beijava, Margarete se emocionava como uma noiva. Ela podia jurar que via novas emoções fervilhando nos olhos de seu insensível marido. Estaria ele disposto a um recomeço? O livro já começa no ponto alto da briga do casal Margarete e Jake. Eles estão casados há apenas um mês e perceberam que se precipitaram ao casar. Jake é um homem moreno, sexy, alto e fazendeiro. Sabe aqueles típicos cowboys de filme caipira, aqueles filmes antigos, principalmente filme americano, sabe? Já a Margarete, ela é uma jovem de apenas 20 anos, ela é linda e ela é bem patricinha. Ela é filha de um poderoso empresário e ela sempre viveu no agito e no luxo assim da cidade grande. Ela nunca precisou lavar um copo ou se preocupar com roupa suja. A paixão e o desejo sexual fizeram, com que eles se casassem sem quase eles se conhecerem. Foi tipo assim, amor à primeira vista. A lua de mel dele, gente, foi perfeita, vocês não têm noção. Foi realizada num cruzeiro de luxo, regado a muito conforto, comida, bebida, assim, tudo caro, tudo do bom, do melhor e muito sexo alto mar. Porém, assim que eles chegaram de lua de mel, veio o choque de realidade. Ela foi morar na fazenda do Jake, que é muito bonita e confortável, mas, gente, não era nem de longe perto do luxo que ela vivia. Assim, os móveis eram antigos, era tudo muito vintage, sabe? Parecia aquelas coisas, assim, herdada de família. As cores, ela achou, assim, tudo muito brega, pra ser sincera, assim. Ela viu que com o tempo ela teria que mudar algumas coisas ali. A cama não era a cama que ela estava acostumada. Detalhe, gente, que o Jake, ele não é pobrezinho não, tá? A família dele, ele tem dinheiro pra caramba. Sendo que ela, por ser da cidade, ela achou tudo muito diferente. E o Jake, apesar de ser um homem muito rico, ele tem uma vida assim mais simples, ele é uma pessoa mais simples. Ela sempre teve empregados e cozinheira na mansão dela. Ela sempre teve tudo à mão, ela tinha empregada na casa para limpar a casa, ela tinha cozinheiro e tudo mais. E lá na fazenda do Jake só tinha uma senhora que trabalhava lá e ela fazia, tipo assim, a faxina da casa, mas ela era mais responsável mesmo por fazer a comida, tanto do Jake quanto dos outros homens que trabalhavam na fazenda. Então, assim, quem tinha que manter realmente a organização, de não deixar as coisas jogadas, tudo mais, eram as próprias pessoas que moravam na fazenda. A Margarete, ela vivia estressada e entediada lá. Ela nunca saía de dentro de casa e ela esperava ansiosa pela volta do marido dela. E detalhe, que ele acordava, assim, coisa de 5 da manhã antes do dia clarear para ir trabalhar na fazenda e ele voltava só na hora da janta. E às vezes a janta acabava saindo um pouco tarde, assim, lá pelas 7, 8 da noite. Então a Margarete, ela passava esse tempo todo sozinha dentro de casa, sem fazer nada. Ela não ajudava a limpar a casa, ela não arrumava as coisas. E o Jake, ele sempre estava muito cansado, preocupado com as coisas da fazenda. A única coisa que eles faziam junto era basicamente jantar, faziam sexo às vezes e dormiam. Ou seja, o casamento deles em um mês virou uma rotina muito rápido. E a Margarete vivia carente e se sentindo sozinha pelos cantos.
Para vocês terem noção, chegou a um ponto que a Margarete começou a se sentir tão sozinha, ela começou a se sentir quase uma boneca inflável do marido dela, porque parecia que era o único jeito deles terem algum tipo de contato, sabe? Já que ele passava o dia inteiro só ligando para as coisas da fazenda e andando pela fazenda e ela trancada dentro de casa. É claro que ele não trancava ela também não saía para andar na fazenda, ela não fazia as coisas também porque ela não queria. Enquanto a Margaret estava entediada exatamente por não fazer nada, o Jake estava super sobrecarregado com o trabalho, pois ele tinha poucos empregados na fazenda, então ele acabava indo trabalhar todos os dias junto com os funcionários. Era cuidar de gado, cuidar de plantação, cuidar de cavalo, colocar cerca quando quebrava, todos aqueles perrengues, todos aqueles trabalhos pesados de fazenda mesmo. Ele começou a ficar irritado ao ver que a Margarete era mimada e não fazia o mínimo para poder ajudar na casa. Ele saía cedo, mega cedo, né, de casa, como eu falei, tipo, antes do dia raiar, lá para as 5 da manhã. E ela ficava dormindo até, sei lá, 11 da manhã, meio-dia. E depois que ela acordava, ela não arrumava a cama, ela deixava a cama bagunçada. Se ela tomasse banho, ela deixava, tipo, o chão do banheiro molhado. Ela deixava a roupa que ela tirava jogada no chão. Ela não tinha o trabalho de colocar no cesto, gente, pra vocês terem noção do quanto ela era bagunceira. Mas assim, não é que ela fosse bagunceira de pessoa bagunceira, mas sim porque ela não estava acostumada a fazer nada dessas coisas, porque ela passou a vida dela inteira sendo servida, né? E agora ela tinha que, de certa forma, ter uma autonomia que ela nunca teve. A Margaret, além de não saber fazer nada, uma coisa também que irritou o Jake foi que, assim, na primeira semana e tal, ele achou que essa coisa dela dormir até tarde fosse só porque ela não estava acostumada com o clima da fazenda. Mas à medida que as semanas foram passando e ela não levantou nem um dia para tomar café da manhã com ele, isso foi uma coisa que deixou ele bem irritado. Fora que chegava a hora do almoço, ele almoçava com os funcionários da fazenda, né? A empregada que trabalhava lá, que fazia comida, que levava a comida pro pessoal na roça. E, cara, a Margarete não se ofereceu para ir nenhuma das vezes, sabe? Ela poderia ter levado a comida pro marido e pros empregados e até ter almoçado com eles. E ela nunca fez isso e nunca se interessou também. Fora o fato dela não ter interesse nenhum em andar pela fazenda, nem ver os animais, nem ver as plantações. Ela não tinha interesse em nada que fosse da fazenda. Então, até quando o Jake tentava puxar assunto com ela, não rendia assunto, ela sempre parecia entediada. Então, isso tudo foi somando, sabe? E foi deixando ambos irritados. Tanto que chegou ao ponto dos dois discutirem feio. A Margaret jogando na cara do Jake o tempo todo que ela se sentia uma prisioneira da fazenda e que ele não dava atenção para ela. E ele jogando na cara dela que ela era uma patricinha mimada, criada de cidade grande, que não fazia nada e que era muito bagunceira. Ela então resolveu pegar uma mala grande e ela saiu enfiando as roupas dela, nem dobrou, só enfiando com cabide em tudo e socando assim, sabe, a mala para tentar caber as coisas. E ela pegou uma frasqueira também e saiu colocando os cremes dela, de hidratante, de rosto, demaquilante, maquiagem. Assim, tudo de qualquer jeito, sabe? Pra poder sair dali o mais rápido possível. O Jake, vendo ela tomando essa decisão de simplesmente pegar a mala e decidir quem ir embora, ele ficou muito irritado, mas ele não impediu ela de ir em nenhum momento, sabe? Ele só ficou olhando assim pra ela, assim, com muita cara assim de raiva, mas ele não tentou impedir ela. Ele só disse, assim, de forma bem grosseira, que não teria volta. E que era pra ela pensar bem se ela realmente queria isso. E aí ela olhou pra cara dele assim e falou ótimo, sabe? E já pegou a mala, a frasqueira e já foi arrastando até o carro. O carro saiu, indo embora em disparada, e o Jake, ele ficou parado na frente assim da casa da fazenda, sem acreditar no que ele tava vendo, sabe? E depois de uns minutinhos, o carro voltou. Nisso que o carro voltou, ele achou que ela tinha se arrependido e visto que era uma besteira, que eles não deveriam terminar. Sendo que, na verdade, ela só voltou para poder jogar o anel de noivado e a aliança na cara dele. Ela jogou, tipo, literalmente em cima dele, assim. Ela baixou o vidro do carro e jogou, e ainda gritou na cara dele que ela nunca mais pisaria naquela fazenda. Ela gritou isso e
pisou fundo no acelerador do carro e se passaram 5 meses eles sem terem notícias um do outro. Até que o Jake ele precisou procurar a Margarete com urgência, por causa de uma urgência na fazenda. Ela estava totalmente diferente. A Margarete, ela tinha um ar assim mais bronzeado, sabe? Assim, cheio de saúde, com a bochechinha corada e tal. Gente, ela tava muito pálida, assim, ela tava com a aparência de doente, ela tava pálida. Ela tinha emagrecido muito, o cabelo dela não parecia mais o cabelo de antes, sabe? Super brilhoso e cheio de vida. O cabelo dela também tava assim meio quebrado, com aparência um aspecto assim seco, sabe? De quem não tá cuidando. A pele dela totalmente sem viço, a aparência dela de cansada. Gente, a mulher sempre andou maquiada, sempre andou super bonita. Ela estava com olheira, uma coisa que ela nunca teve na vida dela. Então, assim, pra ele, quando o Jake viu ela, foi um baque. Quando ela voltou pra cidade, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com compras fúteis e hotel de luxo. Até que ela percebeu que o dinheiro dela acabou e ela não tinha como se manter. Então ela foi pedir ajuda pro pai dela. E o pai dela deu uma boa quantidade de dinheiro. E acreditem, não durou uma semana. Ela torrou todo o dinheiro que o pai dela deu em menos de uma semana. E aí ela ficou sem graça de pedir dinheiro pro pai dela. E ela foi, se encontrou com a mãe dela. E a mãe dela deu mais dinheiro. E novamente ela gastou tudo sem se preocupar com amanhã, sabe? Em roupa, joia, maquiagem nova, salão, roupa, dormindo nos melhores hotéis 5 estrelas e tal, e novamente o dinheiro acabou. E aí ela teve mais uma vez que recorrer aos pais, porque ela não trabalhava, né? Afinal, ela era sustentada, ela era herdeira, então ela morava com o pai dela sempre pagou todas as contas dela e ela ainda tinha mesada para comprar o que ela quisesse. Então ela nunca se preocupou com essa questão de dinheiro, sendo que o pai dela não ficou nada feliz quando ela resolveu se casar com um fazendeiro. Ele achava que o Jake não dava a altura dela e tal. Ele não impediu a filha de se casar, sendo que ele deixou claro que as coisas não seriam como antes, mas ela não acreditou, né? Ela não levou fé no que o pai dela falou. E aí, tanto que ela resolveu ir embora da fazenda e ela saiu, ela pediu dinheiro pro pai, pediu dinheiro pra mãe, mas ela não quis voltar a morar na casa dos pais, porque ela sabia que ela ia ter que viver no regime que o pai e a mãe falassem, sabe? E ela já se sentia uma mulher e ela queria ter uma vida, assim, realmente mais adulta. Só que vamos ser bem sinceros, ela não tinha condição nenhuma de viver sozinha, porque ela não sabia trabalhar, ela não sabia fazer nada. O pai dela viu que ela não tinha como viver sozinha e se sustentar. E aí ele marcou um dia um café com ela e tal. E aí ele conversou com ela para ela voltar para casa, mas que em vez de receber a mesada que ela estava acostumada e tipo assim, ganhava sem fazer nada, o pai queria que ela tivesse mais autonomia e que ela começasse a trabalhar na empresa da família. E ela simplesmente não aceitou porque ela não queria ser funcionária, ela não queria ser mandada pelo pai dela. Ela não ficou feliz com essa coisa dela ter que voltar para a casa dos pais e morar na casa dos pais, porque ela, quando saiu da fazenda, ela achou que conseguiria um lugar para ela e não conseguiu, não foi a realidade, né? Até porque ela gastou o dinheiro todo. E ela, se fosse para voltar a morar na casa dos pais, ela queria ter a vida dela de antes, de patricinha, e não agora de uma mulher adulta que teria que, tipo, trabalhar para poder ganhar o dinheiro e ser funcionária do pai dela. Então, por orgulho, assim, orgulho totalmente ferido, ela não quis voltar a morar na casa dos pais e ela também não aceitou ajuda e simplesmente foi embora. Deixou o pai dela falando sozinho, não aceitou a ajuda dele. Ele disse pra ela que não ia dar mais dinheiro pra ela porque ela era totalmente descontrolada, o que já deu um gatilho nela de fazer ela ficar com raiva, porque o Jake, ele já tinha falado pra ela que ela era mimada, que ela não sabia fazer nada, então as coisas que o pai dela disse, por mais que tenham sido ditas, né, de forma diferente, também deixou ela mais irritada ainda. E aí, gente, ela deu a louca. Ela saiu vendendo as roupas dela de grife, vendeu joia, vendeu sapato, vendeu bolsa de luxo pra ter dinheiro, sendo que uma hora, obviamente, as coisas foram acabando. E nisso ela tinha que manter aluguel, ela tinha que manter alimentação, ela não sabia economizar, então ela queria dormir nos lugares mais caros, ela queria comer sempre as coisas mais caras, então por mais que ela vendesse tudo dela de valor, ela não estava conseguindo manter o padrão
do qual ela sempre estava acostumada a vida toda, né? E aí ela teve que aceitar um trabalho, e o único lugar que empregou ela foi uma lanchonete. E era uma lanchonete que vendia panqueca, café da manhã. Ela trabalhava muito, gente, recebia pouco, assim. Mas também foi o único lugar que aceitou empregar ela, sabendo que ela não tinha experiência nenhuma. E ela prometeu que ela ia aprender a fazer as coisas e tal. O que mais valia a pena para ela nesse trabalho eram as gorjetas, porque o que ela ganhava em si não dava para ela pagar a conta, né, de aluguel, de água, de luz, nada dessas coisas. Então ela basicamente fazia de tudo para ficar ganhando gorjeta das pessoas que ela atendia. Para vocês terem noção, ela foi morar num apartamento velho alugado, que fedia a mofo, que tinha as paredes assim manchadas assim de tintura velha. A cama era uma cama pequena, assim, estreita, totalmente sem conforto, as roupas de cama velha. O Jake, quando foi procurar ela, ele tinha certeza que ela tinha voltado para casa dos pais. Ele tomou um susto quando descobriu que ela não estava morando na mansão com os pais. E quando ele foi procurar mais a fundo, ele descobriu que ela estava morando num apartamento, assim, num prédio horrível, num bairro super, super perigoso, gente. E que ela estava trabalhando de garçonete. Então você imagina a cara, né, que ele fez. Fora que não só o fato dela estar morando num lugar simples e trabalhando num emprego, assim, num subemprego, era uma área muito pobre e super perigosa da cidade. Fora a aparência de acabada que a mulher tava, assim, de doente mesmo. Ele, quando viu isso e ficou sabendo disso, dessa coisa, de como ela tava morando e vivendo, sobrevivendo, na verdade, ele se sentiu muito culpado, engoliu a seco, assim. Nesse momento, ele começou a se arrepender das coisas que ele disse pra ela, mas ele também não queria pedir desculpa, porque afinal de contas, ele não expulsou ela de casa, né? Ela foi embora porque ela quis. E ele ainda falou, né, que se ela fosse, não ia ter volta, e ela nem ligou porque ela estava realmente decidida a ir embora. Ela ficou super nervosa e morrendo de vergonha ao ver ele no trabalho dela. E ela achou que ele poderia ter ido lá para poder tratar do divórcio, mas na verdade ele foi para poder pedir um favor a ela. Ele queria comprar a fazenda do lado para poder ampliar a criação de gado e de plantação, mas o dono, o senhor Hanks, só vendia para um homem que fosse casado. Porque assim, o senhor Hanks, ele tinha muito apego àquelas terras, porque eram terras que sempre foram da família dele, mas agora ele estava idoso, ele não estava conseguindo tocar a fazenda assim à frente. Os filhos dele não tinham interesse em serem fazendeiros, foram tudo morar na cidade. Então ele queria passar as terras para frente para uma pessoa que realmente fosse manter a fazenda viva, sabe? Por mais que não fosse mais dele. A fazenda do Sr. Hanks era maravilhosa, era maior do que a fazenda do Jake e muito boa, assim, solo fértil, com muitos animais e tal. E choveu de compradores, principalmente gente da cidade, sendo que o Sr. Hanks ele não queria vender porque ele sabia que o pessoal da cidade não ia tocar a fazenda assim à frente e que ia ser como se fosse um lugar assim de férias, sabe? E ele queria que as terras dele fossem realmente um lar. O Jake, ele estava tentando convencer a Margarete de qualquer jeito a ir com ele, mas ela não queria ir com ele. Então só depois dele insistir muito, tipo muito mesmo, e oferecer um valor do salário de 4 meses de trabalho da lanchonete para ela passar uma semana com ele na fazenda, que ela aceitou. E assim, nesse momento que eles estavam conversando, uma amiga dela da lanchonete ficou servindo as mesas por ela, e ela sentou com o Jake, né? E ele falou que ela poderia pedir o que quisesse do cardápio, porque afinal ela tinha que atender ele para não ser demitida. E aí ela saiu pedindo assim um monte de coisa para comer, sabe? Ela pediu coisas tanto para ele quanto para ela, o que deu a impressão assim que ela tava tipo morta de fome mesmo. E o tempo todo ela ficou fazendo meio que um doce assim para não aceitar ir com o Jake, mas depois que ele falou que ele iria pagar ela 4 vezes o valor do salário dela do mês para ficar só uma semana, ela realmente não teve como recusar. Essa uma semana seria apenas para que o vizinho, né, o Sr. Hanks, visse que eles estavam casados e passar o nome, né, das terras dele pro Jake. Para vocês terem noção que o Jake ele estava muito desesperado e ele estava convencido de que ele ia conseguir levar ela de volta para a fazenda. Ele já tinha comprado até
as passagens de avião antes de ir falar com ela. Tanto que assim que ela aceitou, eles passaram só no apartamento que ela estava para poder pegar as roupas e eles já foram pro aeroporto para poder pegar o avião e ir para a fazenda. Logo que eles chegaram na fazenda, e talvez assim pelas dificuldades que ela estava passando nos últimos meses, 5 meses para ser mais exata, ela começou a ver a fazenda assim totalmente com outros olhos. Tudo aquela coisa que ela achava muito simples, muito sem graça, ela começou a achar maravilhoso. Ela estava vivendo num bairro que as casas eram pichadas, que era perigoso, e lá era super calmo, cercado de árvores de fruta, com flores, o gramado cortadinho. A casa era uma casa bem confortável, casa estilo antigo, mas muito confortável. Então, assim, ela começou a ver com bons olhos a fazenda que antes ela rejeitou. Ela começou a dar valor ao banho quente demorado que ela podia tomar na fazenda, as cobertas macias e sempre cheirosinhas e bem limpinhas, a fartura de comida, a cozinheira, né, que sempre estava cozinhando e fazendo tudo que ela mais gostava. Tanto que nesse 1 mês que ela passou na fazenda, ela era uma mulher, né, com bastante curvas, assim, bastante corpo, e ela chegou até a dar uma engordadinha nesse 1 mês que ela ficou casada com o Jake, porque ela comia bastante lá na fazenda. A cozinheira, por sinal, até brincou com ela, né, assim que ela chegou na fazenda, que ela estava muito magra e que faria de tudo para ela ganhar uns quilinhos naquela semana que ela passaria lá. E o Jake concordou rindo. Assim, gente, a Margarete, ela ficou cheia de vergonha, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz pela forma carinhosa e atenciosa que ela estava sendo tratada por eles, sabe? Porque ela ficou com muito medo de voltar e ficar uma semana na fazenda e ser maltratada e, ao contrário, as pessoas estavam sendo super educadas com ela, tanto o pessoal da fazenda quanto a senhorinha que trabalhava dentro da casa mesmo. Ela ficou no quarto de hóspede, apesar da tentação, né, dela ir dormir com o Jake. Ela ficava o tempo todo lembrando de como eram as noites quentes com ele e o quanto ele era lindo e o quanto o beijo dele era incrível e tudo mais, sendo que ao mesmo tempo ela lembrava que ela mesma chutou o balde do relacionamento deles, então ela não queria correr atrás do balde, né? Sendo que teve um imprevisto, gente. O Jake, ele ia dormir no quarto dele normal e a Margarete ia dormir no quarto de hóspede. Ela chegou a colocar até as roupas dela no quarto de hóspede e ficar no quarto de hóspede por 2 dias. Porém, por problemas no gerador de energia da fazenda do Hanks, ele e os netos dele foram passar uns dias hospedados na fazenda do Jake. Então, com esse imprevisto, a Margarete teve que tirar as coisas dela correndo do quarto de hóspede pro quarto do Jake e sim, passou a ter que dormir no mesmo quarto com ele, até porque não tinha como ela dormir num quarto separado, já que eles eram casados, né? E o vizinho sabia que eles eram casados. Então ficou combinado que ela dormiria na cama e o Jake dormiria no saco de dormir no chão. E assim foram assim pelos primeiros dias. Ambos estavam super tentados na hora de dormir ou de tomar banho, mas eles ficavam se segurando, sabe? Eles não tomavam atitude um com o outro, mas eles ficavam assim meio que admirando o corpo e a beleza um do outro, mas sem falar nada. O Hanks e os netos dele acabaram ficando mais tempo que o previsto, porque aconteceu uma tempestade de neve. E a Margaret e o Jake não tinham como mandar a visita embora, né? Fora que eles tiveram que se planejar para poder passar aqueles dias, porque a tempestade foi bem forte, ia destruir parte da plantação, tinha que abrigar bem os animais, então o Jake ele ficou mais sobrecarregado ainda de trabalho. E a Margaret e o Jake eles se tratavam assim de forma carinhosa, se abraçando e às vezes trocando assim beijos rápidos na frente assim das visitas para convencer que eles eram um casal e que eles estavam muito bem casados e felizes. Tava tudo indo de forma assim bem perfeita e parecia um casal muito feliz. A Margareth estava vendo tudo que ela tinha perdido pela sua impulsividade e o Jake também percebeu que tinha sido muito duro com ela antes. Agora ele já não cobrava que ela fizesse os serviços de casa. Assim, na verdade ele não cobrava que ela fizesse nada, né? Antes ele também não cobrava, mas ele ficava irritado pelo fato dela não fazer. Então, de certa forma, era uma cobrança, tanto que ele jogou na cara dela quando eles brigaram. Mas dessa vez, assim, ele falou que ela realmente estava de visita na fazenda, então que ela podia se sentir livre, sabe? E aí, com isso,
ela sentiu como se ela estivesse tendo uma semana de descanso depois de 5 meses de trabalho exaustivo naquela lanchonete que ela estava trabalhando. Então ela começou a realmente aproveitar mais a fazenda do que ela aproveitava antes. Como eu disse, ela estava aproveitando a boa comida, a cama macia, os banhos demorados. Ela começou a andar pela fazenda, a conhecer de verdade a fazenda, coisa que ela não tinha feito antes. Até mesmo porque o Jake passava muito tempo com o Sr. Hanks. E ela precisava distrair os netos dele que estavam lá, né? Eram 2 netos, assim, que eram crianças. Um acho que tinha 12, o outro 8. E tinha uma neta que era mais velha, que era adolescente, tinha 15. Como ela estava lá recebendo dinheiro para estar lá, ela se sentia na obrigação de dar o máximo de atenção para as visitas e até tentar realmente ser uma boa esposa. Então ela começou a ajudar na organização da casa, a tentar aprender a fazer coisas na cozinha, coisa que ela nunca tinha feito antes. Apesar, assim, de estar tudo com a boa aparência de que eles eram um casal super apaixonado, o Sr. Hanks sempre parecia, assim, uma pessoa muito desconfiada. Ele sempre ficava naquela de, será que eles estão me escondendo alguma coisa? Então, toda oportunidade que o Hanks tinha de chegar, assim, nos cômodos sem avisar que estava chegando, de ir na ponta do pé e tudo para poder ver se escutava alguma coisa, ver se via alguma coisa diferente, ele fazia. O Jake e a Margaret perceberam isso, então eles combinaram que todas as vezes que percebessem que eles estavam sendo vigiados, que eles iriam ficar mais próximos, terem conversas do tipo fazer planos para o futuro, ou se abraçarem, ou se beijarem. Tanto que teve 2 vezes que o Sr. Hanks entrou e o Jake, assim, agarrou a Margaret pela cintura. Eles começaram a se beijar, assim, como se não houvesse amanhã, sabe? Ao ponto de deixar o senhor, que já é idoso, assim, bem sem graça, mas ao mesmo tempo feliz de estar vendo aquele casal fogoso e aparentemente muito alegre. Era óbvio, né, como eu disse, que as cenas eram totalmente forjadas e feitas de propósito, mas uma coisa que era muito verdade era o sentimento e a atração que os dois sentiam. Além dessa atitude mais assim de espião do Sr. Hanks, uma coisa que a Margaret ficava um pouco incomodada é o fato dele sempre estar falando muito bem da fazenda e ficar fazendo perguntas para ela de duplo sentido, do tipo assim, ai, nossa, você não sente saudade de morar na cidade, você é uma garota da cidade, você não pensa em voltar a morar na cidade, você não sente falta das coisas da cidade, do agito e tal. Assim, eles podiam estar conversando sobre qualquer coisa e ele sempre fazia essas perguntas, jogava essas perguntas no ar, assim, e ela sempre tentava desconversar ou disfarçar ou falar que estava muito feliz de estar lá na fazenda porque ela amava o marido dela e tal. Mas assim, só depois de entender que todas aquelas frases e perguntas, né, que o Sr. Hanks fazia era para testá-la. Assim, só depois que ela foi entender que era um teste do Sr. Hanks. À medida que ela foi, assim, ficando cada vez mais próxima dele, ela fez uma amizade. Ele começou a contar coisas para ela, coisas que ela não sabia. Como eu disse antes, ela se casou com o Jake sem saber quase nada da vida dele e ele idem sobre ela. E aí o Hanks, ele começou a contar pra ela que ele conheceu o Jake, assim, desde que ele nasceu. Porque ele era vizinho de fazenda com os pais do Jake e que ele conheceu a mãe, né? E isso foi uma coisa que deixou a Margaret curiosa, porque a Margaret tinha conhecido o pai do Jake, mas não tinha conhecido a mãe. Então ela não sabia o que tinha acontecido, ela não sabia se a mãe do Jake era falecida ou se tinha acontecido alguma coisa, porque o Jake nunca falava da mãe dele. Então o Sr. Hanks acabou deixando escapar que o Jake não tinha mãe, que ele não tinha sido criado pela mãe, porque ela era uma jovem da cidade e que não era acostumada com a vida na fazenda e ela abandonou o marido e o filho ainda bebê. Ela ficou casada há cerca de 1 ano, foi o tempo assim dela casar, morar uns meses na fazenda, engravidar. Ela teve o Jake, mas aí ela viu que ela não iria se acostumar com aquela vida de fazendeira e cuidando agora de um bebê, e ela simplesmente abandonou tudo e foi embora. Agora ela se sentia ainda mais culpada, né, por ter abandonado o marido dela e a fazenda, e ela entendia por que o Jake era tão fechado na hora de falar e demonstrar os sentimentos dele.
Ele, assim, ele dava presentes, ele era um homem que dava presentes, ele era muito presente fisicamente falando, no sentido de ser carinhoso, de abraçar, beijar, fazer amor e tal. Mas ele não falava, tipo, eu te amo, você é importante. Ele não era um homem de ficar se declarando, nem de ficar se abrindo, sabe? Até quando ele tava triste ou irritado, ela percebia pelas atitudes e pela forma grosseira que ele falava, ou triste, mas ele mesmo nunca se abria com ela. A verdade é que o Jake tinha muito medo de não ser amado e ser abandonado outra vez. O que era bastante compreensível, né? Pelo que ele passou na infância. E ele casou com ela muito rápido, sem falar da questão de sentimentos. Eles também nunca conversaram sobre filhos. Para vocês terem noção, a única vez que eles falaram sobre filhos foi durante um jantar, que tava a Margarete, tava o Hanks, tava os netos dele e tal. E o Hanks, ele puxou o assunto com a Margarete, dizendo que ela seria uma boa mãe, porque ela estava cuidando super bem dos netos dele. E perguntou, né, pro Jake quando que ela teria filhos. O Jake, ele tentou responder o mais rápido possível, apesar dele ter ficado meio sem reação, assim, no início, assim. E ele falou que logo, logo ela teria filhos e que ele já queria ter uns 5 filhos, assim. Ele queria, tipo, encher a fazenda, sabe? Nessa uma semana, como eu disse, a Margarete estava totalmente mudada. Ela estava ajudando na fazenda, ela estava acordando cedo, ela estava arrumando a própria cama, ela estava ajudando no café da manhã, ela estava cuidando das crianças. Então, assim, ela parecia literalmente outra pessoa. Para vocês terem noção, ela chegou a fazer café, torrada e bolo pro café da tarde deles mais de uma vez. E assim, eram coisas que ela nem sabia fazer, que ela aprendeu, né, pelo fato dela ter morado sozinha. Ela tinha que se virar, tinha que aprender a fazer as coisas. E também pelo fato dela estar trabalhando na lanchonete. Há uma semana acabou, né? Acabando o contrato da Margarete com o Jake. O Hanks, ele ficou convencido sobre o casal e ele realmente vendeu a fazenda pro casal e fez os dois assinarem o nome assim na certidão da fazenda. O Jake, ele ia passar o dinheiro para Margarete, né, o dinheiro dos 4 meses que ele tinha prometido. Ele também resolveu que iria pagar as contas dela, que ela estava toda endividada, já que ela tinha feito muitos serviços de casa, dado atenção para visita e tudo mais. Ele iria pagar as contas dela como se fosse um bônus. E aí também a questão da fazenda que eles compraram juntos, porque eles são um casal, né? Tava o nome dos dois na escritura. Ele falou pra ela que era pra ela dar um preço que ele iria pagar ela, o valor, pra poder ficar com a fazenda só no nome dele. Sendo que ela não quis. Ela falou que ele já tinha feito muito por ela e que ela passaria a fazenda só pro nome dele sem precisar de nada. Foi aí que ele perguntou por que ela não tinha entrado em contato antes, né? Porque eles passaram 5 meses sem se falar e em momento nenhum ela quis pedir o divórcio. E ela ficou muito sem graça e ela acabou falando pra ele que ela não fez por falta de dinheiro. Então ele disse que se era só por causa de falta de dinheiro, que ele pagaria tudo que ele devia a ela, e queria pagar também a fazenda, as dívidas, o advogado e todos os gastos com o divórcio. Sendo que quando ela estava arrumando a mala para poder ir embora, ele entrou no quarto querendo conversar e já foi tirando as roupas dela da mala. Ele primeiro deu a desculpa de querer ver uma camiseta que ela tinha usado para dormir, que era uma camisa dele que ela tinha roubado para ficar com uma lembrança dele na época que ela foi embora da fazenda. Ela tinha levado essa camisa junto com as roupas dela. E ela sabia que ela tinha levado essa camisa, ela levou de propósito para poder ficar com o cheiro dele, porque ela no fundo era apaixonada por ele e tal, ela só não tava aguentando viver ali, por isso que ela foi embora e fez tudo aquele escândalo. E aí ela pegou e pensou assim, verdade, já que a camisa é sua, então vou te devolver. E aí depois ele pediu para ver outras roupas que estavam dentro da mala dela. Como eu disse, quando ela ficou sem dinheiro, ela foi vendendo todas as roupas dela. Então, nesse tempo que eles passaram na casa dela para pegar roupa e que eles foram fazer a viagem de avião, eles chegaram a comprar algumas roupas novas para ela ter o que vestir bem apresentável, né, pro fazendeiro e tal. E aí ela começou a ficar muito sem graça e ela falou pro Jake que
ele poderia descontar o valor daquelas roupas, ou então se ele estava fazendo tanta questão das roupas que ele podia ficar. E aí ela ficou assim super chateada e sem graça, e aí ela começou a desarrumar assim a mala, deixando na mala só as coisas que ela já tinha antes. E aí nesse momento ele respirou fundo, segurando assim a roupa dela na mão, e falou pra ela que ele precisava ter uma conversa séria com ela e que aquele momento não iria se repetir, então era pra ela pensar bem na resposta. E assim, foi muito emocionante, porque pela primeira vez ele abriu o coração e falou pra ela que ele tava sofrendo muito nesses 5 meses sem ela e que ele amava muito ela. Ele descobriu que ele amava ela de verdade depois que ela foi embora, que ele sentia falta dela e que essa uma semana pra ele foi torturante, porque ele sentia vontade de tocar ela o tempo todo e não podia, porque afinal eles estavam só como com um contrato, né? Eles não eram um casal de verdade e que ele gostaria que ela ficasse e que eles se tornassem um casal de verdade. E aí, primeira vez, assim, nesse tempo que eles estavam realmente conversando e se entendendo, sem brigar, sem ficar jogando na cara um do outro as coisas, eles acabaram se beijando. E aí eles fizeram amor, assim, pela primeira vez. É como se fosse, né, pela primeira vez, porque já tinha passado todos esses meses que eles não se viam. E a forma que eles estavam se tocando era totalmente diferente das outras vezes. Que da outra vez, as outras vezes era totalmente sexo e vontade de agradar um ao outro na cama. E dessa vez era uma coisa totalmente mais sentimental, carinhosa e tal. Gente, se vocês ouvirem um barulhinho estranho, é que meu cachorro tá dormindo. E ele tá fazendo uns barulhinhos como se estivesse soluçando, assim, tipo latindo, dormindo. Ele tá sonhando. Então, e não tem como eu cortar isso do áudio, né? Então eu tô falando só pra vocês não acharem estranho esse barulho de fundo. E enfim, gente, foi assim realmente um momento muito mágico deles, que eles realmente sentiram uma conexão verdadeira, que não era só aquela coisa de sexo, sabe? No fim deu tudo certo, eles ficaram juntos, passou mais tempo e alguns anos depois eles acabaram tendo 2 filhos. Eles tiveram um menino chamado Charles e uma menina chamada Fate. Gente, eu gostei bastante desse livro. Ele me surpreendeu porque eu leio bastante, né, esse tipo de romance e tal. E muitos deles acabam sendo bem clichê. E dessa vez mostrou uma dinâmica totalmente diferente, sabe? Mostrou realmente como o casal foi se conquistando e se adaptando um ao outro aos poucos. Coisas que a gente não vê em outros livros. Porque nos outros livros é sempre coisa muito rápido. O casal casa muito rápido, se apaixona muito rápido. E nesse livro, apesar deles terem se casado rápido, o amor foi sendo construído aos poucos. Então eu achei isso bem interessante. Eu gostei bastante. É o primeiro livro que eu leio com essa autora. E se eu achar mais livros, eu vou trazer pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!